Olá, estou lendo um livro de Osho, um livro que eu não tinha lido ainda, que é esse daqui, ó, Os Upanishads. E tem uma parte aqui falando sobre a morte, que eu acho interessante passar para vocês. Eu vou ler e depois fazer alguns comentários. O Upanishad diz: não lute contra a morte. Antes, procure saber o que é a vida. Não insista em escapar da morte. Antes, decida entrar na vida. A própria chama da vida deve ser penetrada. Não crie um tipo de vida negativo. Não teime em fugir da morte. Esse é um ato negativo. Seja positivo e ocupe-se em aprender o que é a vida. De fato, a morte não se opõe à vida. Nos dicionários, sim. Na existência, não. A morte não se opõe à vida. A morte se opõe ao nascimento. Vamos entender isso. A vida é algo mais. Ela antecede o nascimento. Não nasce. O nascimento é um fenômeno que acontece na vida. O nascimento não é o início da vida. Se fosse, então você teria nascido morto. O nascimento não é o início da vida. A vida o antecede. A vida está implícita no nascimento. Existe antes dele. E como existe, dá-se o nascimento. A vida vem antes. O nascimento vem depois. Você existe mesmo antes de nascer. Você nasceu porque já existia. O mesmo ocorre com a morte. Se você existia antes de nascer, então existirá depois de morrer. Pois o que está presente antes do nascimento necessariamente estará presente depois da morte. A vida é algo que acontece entre o nascimento e a morte, e além do nascimento e da morte. Devemos imaginar que a vida é um rio. Nele, um ponto é conhecido como nascimento, o outro como morte, mas ele não para de fluir. Continua a fluir depois da morte. O rio que já fluía antes do nascimento. Essa vida semelhante a um rio deve ser penetrada. Do contrário, nunca conheceremos aquilo que é imortal. Obviamente, o que não é mortal deve ser não nascido. Entretanto, nosso olhar é inteiramente mal orientado. Olhamos para uma maneira de escapar da morte. Ele é contra a morte, não a favor da vida. Por causa dessa falha única, nunca conseguimos conhecer o imortal. Prosseguimos na busca, descobrindo novos métodos, novas técnicas, novos recursos para iludir a morte. Mas a morte vem e jamais deixará de vir. É preciso conhecer a vida. Jesus disse: buscai a vida, a abundância de vida. Não se contente com aquilo que você chama de vida. Procure mais, descubra mais, aprofunde-se mais. Saia à cata de mais vida. No momento, buscamos menos morte e não mais vida. Nossa preocupação se volta totalmente para a morte. Então, vamos raciocinar em cima disso, né? Se eu existia antes de nascer, é sinal que quando eu morrer, eu vou continuar existindo.
Só que é lógico, nós estamos vendo a morte sempre de fora. Nós vemos as pessoas que morrem, nós vemos de fora. Nós não sabemos o que acontece lá dentro dela. Então, olhando por fora, nós achamos que ela morreu. O corpo dela morreu. Mas vamos lembrar uma coisa que eu falei logo nos primeiros vídeos, acho que talvez na live que eu fiz. Nós somos constituídos de 3 partes. O corpo físico, esse que está aqui. A nossa mente, que é nós pensarmos, raciocinarmos, nossas emoções, e a consciência. O que é imortal é a nossa consciência, mas nós só conseguimos olhar para fora. E olhando para fora, nós olhamos no espelho e verificamos que tem este corpo aqui. Verificamos também que nós estamos sempre pensando, sempre pensando. Mas e a consciência? A gente não consegue perceber a nossa consciência. A consciência é o fundamental. Logicamente que há técnicas de meditação, yoga e outras, não é? Que te ajudam a descobrir a sua consciência. Mas se nós usarmos a nossa mente para raciocinar que eu existia antes de nascer e vou existir depois que morrer, porque a vida, como o Osho diz, é um rio. É um rio. Talvez a gente diga, parou de respirar, morreu. O coração parou de bater, morreu. O cérebro não funciona mais, morreu. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Jesus morreu na cruz. Mas como é que ele apareceu para centenas de pessoas? Todo mundo viu o corpo dele morrer. Há um milagre nisso? Não. Apenas ele mostrou para todos nós que existe a imortalidade, existe algo a mais. Ele apareceu para as pessoas porque ele teve um grande potencial em que ele conseguiu manter os corpos espirituais dele e aparecer para as pessoas. Ele disse: não toque em mim, porque eu ainda não fui para Deus. Como dizendo, ainda estou ocupando um corpo que não é físico, é fluídico, é espiritual. Olha que interessante. Perguntaram naquele momento difícil de Jesus quem era ele. Ele responde: eu sou antes que Abraão fosse. Abraão viveu anos, não me lembro bem, centenas de anos antes de Jesus. Eu sou antes que Abraão fosse. Ou seja, Jesus já existia antes. As próprias profecias diziam que viria um ser que iria mudar o mundo. Para esse ser falado isso desse ser, porque esse ser já existia. Ele já tinha as qualidades para vir para a Terra e ser nosso Jesus. Quem é você? Essa pergunta foi feita a Jesus. Antes que Abraão fosse, eu sou. Já existia.
Então, se você começar a raciocinar que você também já existia antes, inclusive quem é espírita, que lê muitos livros espíritas, sabe que tem encontros de mães, às vezes, com a criança que vai nascer, antes de nascer. Antes de nascer. Eu contei aqui uma história de um amigo que tinha em São Paulo, de 40 anos atrás, Antônio Carlos Vilaverde, se eu não me engano, esse é o nome dele. Tá. Em que ele contou para mim que existia um ser que acompanhava ele. Estava sempre acompanhando. E esse ser falou que ia nascer na filha dele, dizendo inclusive o nome que ela teria. E realmente nasceu uma criança em que deram o nome que foi falado para ele, não que ele tivesse falado esse nome. Ou seja, essa criança já existia antes e depois nasceu. Nasceu quer dizer, você vem do mundo espiritual, de onde quer que você esteja, e entra no útero num corpo novo que está se formando. E aí, durante 9 meses, você é um ser que está preso num corpo, teoricamente preso, um corpo que vai nascer dali 9 meses. Isso é o que nós chamamos de reencarnação. Por que reencarnação e não encarnação? Presta atenção nisso. Porque já existia antes, apenas reencarnou novamente. Se nós começamos a raciocinar em cima disso, nós vamos verificar que não lute contra a morte do seu corpo físico, do meu corpo físico, vai acontecer. Isso é tremendamente certo. Mas, se nós deixamos na nossa mente essa informação de que eu existia antes e que eu vou morrer, deixar esse corpo e continuar existindo. Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Isso quer dizer que quando você desencarna, quando você morre, você vai para alguma dimensão, não precisa ser outro planeta, nada disso. Não precisa ser. Você vai para uma outra dimensão e vai continuar existindo. Muitos livros espíritas mostram isso, inclusive com psicografia de Chico Xavier. Muitos livros. Então, não temos que duvidar disso. Nós temos que aceitar que é assim que funciona. É assim que vai acontecer com você também. Só que se você tem consciência de que você é a vida, você estava antes, passou por um corpo agora e vai continuar depois. É o rio que Osho fala. Se você tem consciência disso, a vida é a consciência. Ela está aí agora, nesse momento, me ouvindo, vendo este vídeo. Vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito disso. Você acha que são os seus olhos que estão enxergando? Não, seus olhos é apenas um instrumento para que o seu cérebro traga a informação. Quem vê essa informação é a sua consciência, é o seu ser. Quiser chamar de espírito também, tudo bem, seu espírito, sua alma é que vê. Eu disse aqui no vídeo passado, vou repetir, nas EQMs, experiências de quase morte, o corpo está lá, praticamente morto, a pessoa sai do corpo na EQM, continua vendo, continua raciocinando da mesma forma. Ou seja, a consciência não necessita do corpo humano.
Falei também alguns vídeos atrás sobre a questão da intuição. Quando nós começamos a viver pela consciência e não pelo ego, que é o nosso corpo e a nossa mente, nós passamos a ter intuição. A intuição, ela vem de onde? Ela não vem de lugar nenhum. Não vem de lugar nenhum. Ela vem da sua consciência. E a sua consciência, minha consciência, ela não é minha. Ela é universal. Lógico que nós estamos aqui hoje ocupando um corpo e a minha consciência se tornou individual. A sua consciência se tornou individual. Mas nós podemos, através da arte de meditar, da meditação, começar a perceber essa consciência universal. Eu já contei aqui uma experiência linda que eu tive faz, sei lá, 30 anos, em que eu acordei 2h30 da manhã, fazia uma técnica, e nisso que eu acordei, eu percebi, eu senti que eu conseguia abraçar o universo. Abraçar o universo. Era uma sensação totalmente nítida. Nesse abraço eu senti uma gratidão pelo universo. Uma experiência linda, linda, linda. Por isso que faz 30 anos eu lembro com detalhes até hoje. E aí eu fui olhar para dentro de mim, de onde vinha essa gratidão? Ela não vinha de lugar nenhum. Eu era a própria gratidão. Olha que coisa linda, maravilhosa. Isso para dizer para vocês, porque isso pode acontecer para você também. Não pense você que eu sou diferente de vocês, eu sou igual, eu tenho os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, a mesma mente, tudo igual. Talvez eu tenha uma dedicação de muitos anos a respeito disso. Essa dedicação você pode ter também. E outra, pode ser que eu tenha tido uma experiência e demorou 20 anos para ter. E pode ser que você, num ano, você tenha essa experiência. Como eu já contei aqui, de uma moça que meditava com a gente e que na cozinha dela tinha uma janela e assim, a 1,5 m tinha um vaso no muro. Ela contando pra gente que ela estava olhando para aquela planta que tinha lá e de repente aquilo se tornou lindo, maravilhoso. Ela falou, eu tenho aquela planta faz anos. E de repente ela era linda, maravilhosa. Era uma coisa que tocou meu coração. Então você pode ter uma experiência dessa. Eu acho que cada vez que acontece esse vislumbre da realidade, nós ficamos cada vez mais entusiasmados a ir mais fundo. Mais fundo que eu quero dizer é nós olharmos para o nosso ego, para a nossa mente. Eu tenho visto ultimamente, acompanhando aí a política, né, o quanto as pessoas estão inconscientes. O quanto estão inconscientes. Essa inconsciência, ela vem do ego. Quanto mais desejo nós temos, mais inconsciente nós ficamos. Buda diz, se você quer se iluminar, saia fora do desejo. Você também. Saia fora do desejo. Aí você diz, poxa, mas se eu não desejar, as coisas não vão acontecer. O que é reservado a você vai acontecer. Queira ou não queira. Vai acontecer. Aí que entra a confiança em Deus. Jesus falava, né?
Amai a Deus sobre todas as coisas. É muito difícil isso. Eu diria, confie em Deus sobre todas as coisas. Se entregue a Deus. Não controle a sua vida. Deixa Deus conduzir a sua vida. Vai acontecer o que está reservado a acontecer para você. Se Deus necessitar das suas mãos, da sua inteligência, Ele vai se utilizar disso. Tenha certeza. Eu tenho algumas experiências com relação a isso, e eu tomo a liberdade de dizer para vocês uma experiência recente. Nós mandamos fazer uma reforma no nosso portão. Ele tem ele tem uma fechadura que é um bico de papagaio, assim, que trava, né? Portão de correr. E, infelizmente, o serviço foi feito e a gente não conseguia fechar esse portão, tinha que fechar com cadeado, era muito inconveniente. E lógico que a Gigi, minha esposa, bem, precisamos resolver isso, precisamos resolver. Eu estava correndo atrás para resolver, mas não estava conseguindo. Num determinado dia, aqui em Cravinhos, eu estou vindo com o carro e eu iria entrar umas 5, 6 travessas para frente e entrar para a esquerda. De repente, eu entrei na primeira travessa que tinha. Na verdade, não era travessa, por cima de um riozinho. Tá? Eu entrei. Quando chegou no meio, eu falei, é Deus dizendo para mim alguma coisa. A gente tem que ter esse estado de alerta. Aí não teve o que fazer a não ser voltar, praticamente uns 150 metros. Só que quando eu estou voltando, eu vejo do outro lado uma serralheria. Então, vou até um outro ponto, manobro e volto. Paro na serralheria, só que era às 6 horas da tarde, estava fechando. Eu fico olhando lá dentro, olhando, e ninguém veio falar comigo. Aí quando eu desisti, que eu já estou indo para o carro, apareceu uma pessoa. Eu falei, é o seguinte, assim, e tal, não sei o quê. Era uma das pessoas que trabalha lá, irmão do dono, e ele falou, não, eu vou lá para resolver para você, só que eu estou sem tempo. Eu falei, não tem problema, a hora que você puder, você vem. Realmente, passada uma semana, ele veio e resolveu. Aí a gente vê que quando tem o dedo de Deus, vai acontecer. Por que eu virei bem antes? Só que eu me toquei, a hora que eu virei, no meio da pontezinha lá, opa, é o dedo de Deus aqui. Nós precisamos ter esse estado de alerta para a gente compreender em momentos que Deus vai interferir na sua vida para o seu bem. Só que para isso, você tem que estar meditativo, estar alerta, estar no momento presente, estar no aqui e agora. Aí acontece. Eu tomei a liberdade de contar isso para ficar mais claro para todos nós que quando Deus quer interferir na nossa vida, vai interferir. Às vezes nós lutamos tanto para conseguir alguma coisa, lutamos. E o pior é que quando a gente luta, depois consegue, aquilo deixa de ter valor. Porque faz parte da nossa mente. Vou contar uma historinha que hoje conta. Em frente a um palácio tinha um mendigo que ficava pedindo esmola com uma cuia feita do cérebro nosso, da caixa craniana. E o rei um dia achou aquele mendigo muito estranho, né? Vivia ali, e um dia parou e falou,
eu vou encher a sua cumbuca. Ele falou, encher do quê? Vou encher de joias, de ouro. Ele falou, você não vai conseguir. Como não? Eu vou conseguir sim. Mandou os seus empregados lá, né, buscarem joias e colocava na cumbuca dele. Conforme colocava, isso desaparecia. Colocava, desaparecia. Aí ele pergunta para o mendigo, do que é feito essa cumbuca sua? Ele falou, é feito de mente humana. Tudo que você coloca, desaparece. Tudo que você coloca, desaparece. Agora, quando é a sua consciência, não desaparece. É efetivo. Faz parte agora do seu ser. Procure compreender que você é vida, que você é consciência, que você é imortal. Entenda isso, compreenda isso e busque isso que você vai encontrar. Namastê.